Opa, pessoal, eu aqui e no vídeo de hoje fazer aqui mais um reactzinho do Rafa, tá bom? Eu não vou dizer assim que eu gostaria mais de fazer react do canal do Rafa, eu gosto muito dele, é um dos meus canais favoritos de review. Eu não posso dizer como se eu consumisse muito, mas mesmo assim eu consumo por causa dele, né? Que eu gosto dele. O único problema é que os nossos gostos são completamente dissonantes. Ele gosta de terror, eu detesto terror. Eu gosto de animação, ele não gosta tanto assim de animação. Mas mesmo assim eu gosto muito dele e ele vai falar aqui sobre Branca de Neve. Já assisti esse filme, eu já gravei o meu vídeo. Eu sempre falo que quando eu for fazer os meus reviews, eu não assisto ninguém. Faço meu review e depois que eu faço o meu review, eu assisto outros vídeos, né? Aí no máximo eu assisto outros vídeos, se eu tiver que colocar alguma coisa eu coloco no meu roteiro depois, posterior. Nossa, vocês não têm noção. Cara, eu fiz um vídeo, o meu roteiro deu 5.000 palavras, e deu cortando, pá. Decidi ser bem objetivo. Então guardei basicamente os argumentos do que eu senti mais para fazer de react, né? Então vamos aproveitar e aqui, né? Nossa, ele começou com essa música. Cara, essa música aqui é o que mais define esses remakes aqui da Disney. Fez a internet se matar e o fã de verdade se lascar pela lembrança que no remake vão estragar. Posso já argumentar por cima? Eu vi muito disso em críticas do pessoal falando, Lê, dane-se a lembrança do pessoal. Você tem o filme antigo, né? Você tem um filme antigo, não é mesmo? Eu não sei se você sabe, né? Mas a intenção de um remake que literal, chupa desde figurino a intenção da sua primeira cena, eu acho que isso faz as pessoas que acharem que o sentimento que eles vão ter com esse filme vai ser parecido com o original. Não vi ninguém indo reclamar na Branca de Neve e o Caçador. Você viu? 2 milhões de visualizações o filme. Você viu alguém reclamando? Não. Na releitura da Branca de Neve, na releitura da Cinderela, na releitura do João e Maria, não é? Então eu acho que, até mesmo a releitura do Drácula, daquele Drácula ruim lá, então eu acho que as pessoas, quando veem uma releitura de verdade, vão pegar a história e fazer uma outra coisa usando a base do que vocês conhecem. As pessoas sabem. Então, quando é um remake, que a intenção é pegar o que você sentiu antes e ter um repeteco desses sentimentos, as pessoas sabem. E as pessoas vão esperando isso. E se você não entrega isso, você está errando. Se não, não faça um remake. Entendeu, bonzinho? Entendeu? Eu vou falar isso lá no meu vídeo, então nem vou argumentar. Eu deixei no meu vídeo, que ele já está sendo editado já. Não vou estragar, então bora. O que importa é só o din-din. Ale, mas pra todo mundo só o Didi importa. Pega a história do Branca de Neve e veja se era o que dinheiro só importava para o Disney naquela época. O dinheiro era muito mais um validador da sua arte, do seu sucesso e da sua missão, do que o dinheiro era o estado final. Pega as notícias antes do filme sair, então não precisa dizer muito, né? E só para complementar a questão da adaptação, da readaptação, ninguém sente falta desses remakes. Tanto que você usa a imagem do clássico para vender algo enlatado. Por isso que a maioria desses remakes vem sem alma. Porque ele é um filme que, se você não tivesse a emoção, é simples. Quantos desses remakes você tava lá não, vou assistir esse filme aqui e você não conhecia nada do original? Me fala. Quantos? E não precisa nem ser tipo, oh meu Deus, eu não assisti e gostei. E o marketing? E as pessoas falando? Na roda de amigos. É muito fácil você querer usar a memória afetiva das pessoas para monetizar e capitalizar nisso e depois pegar esse sentimento e jogar no fora e tirar sarro das pessoas. Eu vi muito crítica até que eu respeito, não vou falar o nome, passando pano. Ai, o que viesse dessa nova adaptação, eu estaria de peito aberto. Não tem como estar de peito aberto com uma estratégia que é exatamente para pegar o que as pessoas sentem e jogar no lixo. É muito fácil você que não sente julgar quem sente, bom? E olha que eu já falei, as princesas e os filmes clássicos da Disney eu não tenho nenhum vínculo emocional com esses filmes. Nenhum. Mas eu coloco no meu lugar franquias que eu gosto, franquias que eu sinto, franquias importantes. Sabe qual foi o filme que eu senti? O único de todos os remakes? Mulan. É literal, eu acho que é o pior de todos. Branca de Neve representa tudo de errado com a Disney hoje em dia. E eu fico muito feliz de verdade desse filme existir, porque ele vai facilitar a minha vida e vai me permitir falar de todos esses problemas de uma vez só, em um único filme. A começar pelo fato de que Branca de Neve, assim como a maior parte das últimas produções da Disney, desde o seu anúncio, antes mesmo até da gente ter um trailer, já tava totalmente envolvido em polêmicas. Era aquela confusão Isso é de tão ter ou não... triste, cara.
Vou aproveitar que eu não gosto de trazer polêmica no meu canal principal, eu trago pra cá. Cara, é tão ridículo. Nossa. Vem comigo. Vocês viram como a Jane, a Jason Ortega, a menina principal, ela é linda. Eu acho ela mais linda que a Gal Gadot. É sério, não tô brincando não. Eu. Por que enfeiaram ela? Ale, mas é pra respeitar. Se você já quebrou a etnia, ela já não é mais branca como a neve, então pra que respeitar o corte de cabelo do clássico? Me diz. Então, um corte de cabelo é mais importante do que a cor da pele do boneco original? Aquele argumento idiota de, não importa a etnia, não importa o cabelo, não importa as roupas, no final não importa nada. Só que me diz, o que é mais verossímil? O que é mais esperado? O que a indústria mais retroalimenta? O que é mais fácil de você ver? Uma pessoa que muda o corte de cabelo ou uma pessoa que muda a etnia? Me fala, quantas vezes? Que muda a roupa. Então você respeita a roupa, respeita o cabelo ridículo, que eu acho, sempre achei o cabelo da Branca de Neve ridículo, e pra mim, é isso que nunca deixou o cabelo dela, é até mesmo a face, ela nunca foi um padrão de beleza pra mim, muito contrário, eu gostava dela pelas atitudes dela, não pela aparência, o que é até mesmo dissonante, é isso que eu gosto muito de como isso, entre aspas, envelheceu bem, mas a cor da pele não. Então, e eu sinto isso com todas as mudanças. Tá bom, então, já que vocês vão mudar, então deixa a Jane Ortega com cabelo clássico. Vocês viram como ela é bonita, linda, com cabelo solto? Então beleza, tira o cabelo ridículo. O cabelo hoje em dia não funciona. Então se você já tiver essa ousadia de uma Branca de Neve latina, então faz ela latina, caramba. Faz o que eu elogiei no Pequena Sereia. Colocaram ela negra, aproveitaram que todas as filhas do Tritão eram de etnias diferentes para representar os Sete Mares e fizeram a mesma coisa na ilha, na ilhota. Isso foi certo. Aí o que eles fazem aqui na Branca de Neve? Então me diz, era para eu sentir nostalgia ao ver essa personagem, mas o cabelo é igual, a pele não é igual. Isso não é dissonante. Me vem. Isso não é dissonante. Você está vendo do que eu exatamente estou reclamando? Beleza. Então eu tenho que comprar a Branca de Neve latina. Sinceramente, eu consigo comprar muito fácil. Eu não tenho apego emocional. Sabe que eu não consegui descer? O cabelo ridículo em live action. O cabelo, eu abriria a mão. Muito fácil, muito mais fácil do que a etnia. Mas tá lá, o cabelo ridículo. Aí quando eu falei isso eu falei isso no grupo, falou, pô, mas é o cabelo dela, é o cabelo clássico. Reclama com clássico. Oh, caraca, até em que mundo vocês vivem que é mais fácil você ver uma pessoa trocando a cor da pele do que trocando o cabelo, do que trocando a roupa? Pelo amor de Deus, gente. Isso é a linguagem do cinema. Sim, a linguagem do cinema também está na etnia. Eu sei que existem personagens que nunca trocam a roupa para manter a silhueta, para manter o estilo. Eu sei disso. E dentro dessa mesma comunicação visual, a etnia está. Se isso não fosse verdade, os quadrinhos, por exemplo, não tinham que inventar o multiverso para justificar versões alternativas dos personagens. Caramba! Você tá vendo o quanto eles tiveram que colocar a mudança de etnia e responsabilizar ela através de um multiverso para isso ser verossímil com as pessoas? A habilidade de trocar a sua etnia, de trocar a sua aparência, normalmente é um quê? Um superpoder, porque nós não vemos isso no mundo real. Então nós, assim como uma barba, quando eu tiro uma barba eu fico esquisito, todo mundo acha isso quando eu fico esquisito, independente se eu ficar mais bonito ou mais feio quando eu tiro a minha barba, quando eu tirei uma vez. Então o que significa? As pessoas colocam todas as características como identidade, certo? Então o que significa? O cabelo é identidade, a barba é identidade, a roupa é identidade e a cor da pele também. Então se você não quis, tanto que justificaram o nome Branca de Neve através da carruagem, não foi? Olha que interessante, como é importante. E adivinha? O cabelo ridículo ficou. Ale, mas é para deixar ela mais feia. Não, né? Pelo amor de Deus. Não vai tentar me enganar assim, não. É para tentar. É simples. Eles sacrificaram a etnia, a cor da pele. Sabe, eu posso ser sincero, o que eu queria? Sabe o que eu queria? Posso ser sincero? Uma pessoa albina. Uma Branca de Neve albina. Dos olhos claros e do cabelo claro. Que justificaria muito mais o nome dela. E posso ser. Eu posso ser mais maluco. Eu seria maluco até sádico. Colocaria ela de verdade com pais. Ou eu seria até maluco. Se eu fosse maluco, fazer uma releitura, eu colocaria ela albina, só que com pais mais marrons. Sejam indiano ou seja pardos. Para mostrar exatamente uma beleza do diferente, não uma beleza do ideal. Tira o link. E eu posso ser mais sincero, se eu fosse fazer uma adaptação moderna, eu colocaria os pais
negros e ela albina com traços negroides. Malê, aí você tá chapando. Cara, você conseguiria manter o nome, justificar e colocar algo muito interessante e um debate sutil muito interessante. E só para ser mais maluco, eu colocaria que ela pintaria o cabelo. Mas o cabelo dela é branco. Colocaria até um cabelo com as mechas brancas. Não mudou? Então faz direito, caramba! Eu que reclamei da Ariel. Beleza, fizeram a Ariel negra, tranquilo. Não vão fazer da Princesa de um Sapo? Anunciaram, maravilha. Mas se pá, vai direto pra streaming, não vai pra cinema. É usar o entretenimento para fazer política. Não através da arte, ou seja, é usar a arte para fazer política. Não através da arte fazer política. Qual a diferença? Se eu quero, através da minha arte, deixar o mundo melhor, eu tenho que, através da minha arte, fazer o melhor para que isso aconteça. E eu tenho certeza que o que eles fizeram com Branca de Neve, com o que eles fizeram com Ariel, que mesmo eu tenha gostado, não é a melhor atitude. Porque, infelizmente, quando você quer mudar o mundo, ou você quer melhorar o mundo, importa mais o como do que o que é feito. Não ter os anões, e se isso era maneiro ou não hoje em dia. Era toda aquela treta da Branca de Neve não ser mais branca e agora ter uma intérprete latina. Algo que, honestamente, eu ainda não entendo porque que deixou o mundo inteiro chocado. E não é a primeira vez que a gente teria uma Branca de Neve sendo interpretada por uma latina. Teve essa vez aqui. Sendo que essa aí... Caraca, que predict. Exatamente. É porque são novas adaptações, não a adaptação da antiga. Aquilo vem exatamente da verossimilhança. Quando você faz um remake de uma história clássica, de uma história que as pessoas já conhecem, as pessoas vão querendo, adivinha, ter algo parecido. Eles querem ver a Branca de Neve da animação no live action. E a esperança delas é essa. E assim como o cabelo e a pele, a barba, as unhas, o tamanho, a composição do corpo, os fenótipos são características da personagem, da sua identidade, da sua percepção, a etnia também. Eu digo isso muito simples. A minha priminha, quando ela viu a Ariel a primeira vez, ela não achou que era a Ariel, ela achou que era uma amiga da Ariel, que era participativa de um desenho que ela assistia. E adivinha, essa minha priminha é negra, e ela não gostou de ter visto a Ariel, porque ela viu a Ariel 30 anos não, né? Eu tô ficando maluco. Ela viu a Ariel a vida inteira branca e ruiva. Você tá vendo como é a percepção do consumo? Mesma coisa. Então, se essa Branca de Neve fosse uma nova adaptação e fugisse do original, não entenderia para um caramba. Mas o cabelinho ridículo tá lá, o coisa ridículo tá lá, e você está usando a memória afetiva das pessoas para lucrar, para ter marketing, para gerar sentimento, que é o que todos esses remakes fazem. Todos. É bizarro que quando é a porcaria de um animal, de um humanoide não animal, até mesmo a posição dos pelinhos é o mesmo da animação. Mas aí quando coloca um personagem humano, aí tem que mudar. Isso é dissonante. Isso não prepara as pessoas para o que é. Por isso que as pessoas têm tanta dissonância. Porque são 10 remakes exatamente igual. Exatamente igual. Aí vem esse remake da Ariel e esse remake da Branca de Neve diferente. O que é para as pessoas esperarem? Arte. Mas, verdade, as pessoas tinham que esperar arte. As pessoas tinham que esperar entretenimento. Mas, convenhamos, não é isso. Seja Mufasa ou qualquer bosta que a Disney tá lançando ultimamente, que as pessoas pensam. Isso é tão verdade que tá em Moana pra provar. Até Moana 2 até vendeu bem, que filme ruim. Mas tá em Moana. Quando é uma nova experiência, as pessoas sabem e não reclamam. Não reclamam significativamente, né? Porque esse tipo de coisa é exatamente por isso que tem mais reclamação do que o normal. Por isso. Você não vai conseguir, através do seu filme, mudar a percepção das pessoas que a etnia é um traço de percepção de personalidade. Senão, pessoas que têm vitiligo não passariam por uma ressignificação simbólica da sua persona, da sua ânima, tão grande. É tão verdade que eu tenho um documentário que eu esqueci o nome dele. É um documentário ou é um autodocumentário? Não lembro. E é falando sobre traços negroides em pessoas albinas. E o quanto eles sofrem, às vezes, rejeitados pela própria comunidade por não terem a cor da pele, mesmo tendo todos os traços negroides. Então não adianta você querer, através de um filme pra massa, negar um comportamento de massa, caramba. Não é cinema arte, não é cinema marginal, não é cinema de nicho. Pelo amor. Então eu não gosto dessa argumentação. Lê, tá cheio de racistinha de merda. Eu tenho a maior certeza disso. Mas eles só se sentem à vontade de falar merda porque, infelizmente, tem pessoas de bem realmente reclamando. Porque esse mesmo tipo de reclamação teve em todo e qualquer filme de adaptação. E em obras de adaptação, por exemplo, de quadrinhos, que sempre são diferentes do original. Então imagine se
na história de quadrinhos de super-heróis, todas, vamos lá, os primeiros 20 filmes fossem copia, um Ctrl-C, Ctrl-V dos quadrinhos. Aí do nada um filme viesse, tipo um Guardiões da Galáxia. Mano, só imagina a percepção média do público. Porque a gente sabe, né? O público médio só sente, não racionaliza. E o cinema é feito para eles, por causa deles e otimizado para eles. Logo, você vai realmente culpar o público por esperar isso? Não sei. É consideravelmente melhor do que a gente vai falar hoje, né? E por fim, a maior polêmica de todas, né? Aquela que realmente irritou muita gente, que foi a Rachel Zegler, a atriz que vive a Branca de Neve depois da Dona Florinda, dizendo por aí em entrevistas que a animação de 1937 era meio inadequada, que ela não achava muito legal para as menininhas assistirem aquilo hoje em dia. Live action viria para resolver tudo isso e se tornar a versão definitiva da Branca de Neve. You said you were bringing a modern edge to it on stage. What do you mean by that? I just Ai, mean that como eu detesto. Ai, eu tenho vontade de gorfar. É lindo você pegar a feminilidade e cortar na metade. A modernidade tinha que trazer o todo. Porque as coisas mudaram, não mudaram? As pessoas mudaram, não mudaram? Então eu acho que as pessoas hoje em dia conseguem... Ou, adivinha? Não conseguem. As pessoas, através do cinema, querem simbolismos simplórios, não complexos. Porque se isso fosse verdade, altos filmes eram para ter grande bilheteria, não simplificações. Mas voltando, pegar a feminilidade e colocar as mulheres no matadouro contra a sua natureza. Eu acho lindo. Lê, e que natureza é ela? Ser o que elas quiserem. Mas o que elas podem querer é apenas aquilo que é positivo perante a sociedade. Antes era ser bela, recatada do lar. Hoje é ser uma líder. E sabe qual é o problema? O problema de ser bela, recatada do lar também é mais complexo do que ser uma líder. Lê, por quê? Porque adivinha, não há espaço no mundo para todo mundo ser um líder. Vai ter gente que vai obedecer. Mas todo mundo pode ser belo ou bela, recatado ou recatada e do lar. Não é? Todo mundo tem uma casa para cuidar. Tanto que eu achei muito interessante ela ensinando os anões a arrumarem a casa. Super positivo. Mas a corda não pega na vassoura para limpar. Ficou só dando ordens. Parabéns. Tanto que no original ela também dá ordem. Ela manda. Ela fala, se vocês não forem, vocês não comem. É a modernidade que é tão simples quanto antigamente. A diferença é que antes foi feito pela arte, para agradar. Hoje é feito para lucrar. E só isso já tem uma enorme diferença. Mesmo que fosse um por um, essa tem a diferença. Então, é só pobre. Então eu não gosto disso de... moderno é mulher forte. Meu Deus, gente, pelo amor de Deus, em que mundo vocês vivem? Me fala. Quando lançou uma Branca de Neve nos últimos 10 anos, caramba? É cota? Quando foi que lançou? Ou vocês acham que porque lançasse uma Branca de Neve bela recatada do lar, meu Deus, vai voltar o patriarcado? Oh, meu Deus, pelo amor de Deus, não é? O mundo bom não é um mundo que repete os seus ideais. É um mundo que consiga ter os dois, porque não tem problema nenhum. A mulher querer ser mãe, a mulher querer ser bela e recatada do lar, a mulher querer ser uma mulher troféu, né? Uma esposa troféu. Eu gostaria de ser marido troféu. DM, brincadeira. A parte do marido troféu, não. A DM, sim. A DM é brincadeira. Mas, pô, não tem problema. Os dois modelos. Mas não é isso que as pessoas fazem, não é? E não é como se a maturidade viesse em trazer esse tipo de feminilidade. Mas sempre só a metade. Porque adivinhem. Por quê? Porque o ser você é mais complexo do que ser forte. Do que ser do lar. Mas tem certas coisas que são diferentes. Se você é mulher, fala aí o que você sentiu. E se você se sente menos mulher por querer ser bela recatada do lar, ou simplesmente de enaltecer certos traços de feminilidade, ou certos traços de personalidade que são comumente atrelados a mulheres. Se vocês se sentem menos. Que eu acho que é isso que as mulheres modernas sentem, né? it's no longer 1937. Eita, porra. And we absolutely wrote a Snow White. Cara, você já pensou na Lala Move? Tá? E só recapitulando, sabe por que eu falo disso? Porque as mulheres mais fortes que eu já vi na minha vida, muito mais fortes do que qualquer atorzinho medíocre de Hollywood, de qualquer Gal Gadot, de Jenny Ortega, o raio que o parta lá, dessas riquinhas de Hollywood, as mulheres mais fortes que eu já vi na minha vida, todas assistiram e gostavam de Branca de Neve. E todas são fortes, trabalhadoras, criando 5 filhos sozinha, porque macho nojento deixou elas. Eu nem preciso dizer quem é. Não é minha mãe, mas são as minhas 2 avós. É a minha vozinha, que esteja com Deus. E adivinha, ela adorava. Lê, mas não faz sentido. Como é que ela pensa? Vê um negócio lá que fala sobre um príncipe encantado que vai resolver tudo. Porque ela falava, é lindo esse existir nesse desenho. Pena que não existe na vida real. Uma mulher, quase semi-analfabeta. Semi-analfabeta não, que ela aprendeu a ler com recorte de jornal. Mas ler e interpretar é diferente. Mas olha a sabedoria dessa senhora.
como é lindo poder sonhar, mesmo que o sonho seja bonito só enquanto você dorme. Mas pelo menos ele vai te dar força para estar nessa vida. Então, não me venha com essa palhaçada, tá? De que isso, oh meu Deus, limita, pelo amor de Deus, eu já falei 30 milhões de vezes. Não existe tonelada de ficção que não pereça com gramas de realidade. That is She's not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be. Não pode ser verdade isso que tu quer. Nossa, encontrar o amor de verdade, ser líder. Caraca, o que será que é mais transcendente? Até porque um líder não pode querer um amor de verdade, não é mesmo? E um amor de verdade não pode querer ser um líder, não é mesmo? Oh, meu Deus do céu. I was scared of the original cartoon. I think I watched it once and then I never picked it up again. The cartoon was made 85 years ago, and therefore it's extremely dated when it comes to the ideas of... A ideia sobre o papel de poder de uma mulher. Ai, meu Deus, coisa horrorosa. Até porque quando você exalta um arquétipo, você automaticamente fala que o outro não existe, não é, caralho? Oh, meu Deus. É o que o pessoal chama de crença de luxo, né? Um pessoal que pensa assim é porque não tá no mundo real. Os seus filhos da mãe. Minha avó trabalhou sozinha pra criar 5 mulheres sem marido, sem homem, sozinha. Adorava esse filme. O que isso tem a ver? Enaltecer uma característica... Não lê, não é isso. É porque antigamente esse filme é para enaltecer essa característica porque só ela existe. Parabéns, mas um filme não existe no vácuo, caramba. Existe Branca de Neve, existe Mulan, existe a própria Ariel, que já é uma subversão desse pequeno arquétipo, que ela é mais, não é mais passiva, você vê que tudo acontece pelas suas próprias atitudes, você já tem a própria modernidade, não é? Então, mesmo que antigamente a principal interpretação é esse é o tipo perfeito e ideal de mulher, se você não for isso, você é o quê? Inferior? Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia é algo, na verdade é o contrário, né? É enaltecer um arquétipo de mulher que está mais para o herói do que para o anti-herói, basicamente, né? É um ideal muitas vezes inalcançável, que às vezes é tão bonito, porque o pessoal pensa assim, no que isso coloca nas costas da mulher e do homem. Ô, porra, o príncipe encantado, o príncipe, princesa, olha esses títulos. Cavalo branco, a própria, levando para o seu reino, ser um homem de valor. Será que isso já não mostra? Pelo amor de Deus, gente. Não vamos ser igual as tias religiosas falando que tudo é do diabo, né, pô? Pelo amor de Deus. Cara, a narrativa é coisa mesmo, eu acho lindo, velho. Women being in roles of power and what a woman is fit for in the world. And so when we came to reimagine the actual role of Snow White, it became about the fairest of them all, meaning who is the most just. Uma afirmação que, além de ser mentirosa, né, considerando o filme que eu assisti ontem, não melhorou porcaria nenhuma em relação ao original, mas também falhou em tudo de novo que ele tentou criar, mas também é uma afirmação pra lá de pretensiosa, né, meu povo? E, poxa, a gente tá falando de Branca de Neve, cara. Uma animação muito importante não só pra história da Disney, mas pra história do cinema de uma forma geral. Branca de Neve é o típico projeto que você tem todo o direito de não gostar, é claro, mas você precisa respeitar, sacou? É porque é uma animação de 1937 baseada em uma história ainda mais antiga. Então, não é muito legal você analisar essa história e ficar apontando o dedo usando a lente que a gente tem hoje. Era outra época, era outro esquema. Mas enfim, ponto é que com todas essas polêmicas... E ainda simplificando o filme, como se o filme tivesse preso na sua linha temporal. Porque a minha avó gosta desse filme, minhas tias, minha mãe, e adivinha, nenhuma delas é do arquétipo Branca de Neve. Adivinha, eu não sou o super-homem. Eu não sou perfeito igual o super-homem. Eu sou muito mais um Homem-Aranha. Mas eu ainda amo o super-homem. Mesmo que o super-homem represente seja inalcançável. E é lindo ser inalcançável. Lê, aí você tá chapando. Eu não tô comparando. Eu tô exemplificando os arquétipos. Tipo, seja pra você que é homem e seja pra você que é mulher. Porque acho que a mulherada já tá muito mais... Vocês já são muito mais maduros nesse. Vocês sabem... O que o filme Branca de Neve exalta, que não tem nenhum problema em exaltar, que mesmo que antigamente era para dizer mulher tem que ser isso, hoje em dia vocês interpretam como seria legal poder ter isso, seria legal ter o príncipe encantado, seria legal um conto de fadas ser real, mas ele é lindo por ser a porcaria de um conto de fadas, por não ser real. Porque adivinha, dragão não existe, você não vai voar em cima de um dragão. Você não vai ter um banguela pra você, mas é divertido fingir que sim, mesmo que seja impossível, mesmo biologicamente, fisicamente impossível. Me deixa ao menos poder fingir, deixar o universo ficcional eu poder fingir essas coisas e não falar que, oh meu Deus, porque você quer um dragão, mas na verdade o que você quer é um escravo, blá 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 blá, maltrata os animais, essas coisas. Imagina esse pessoalzinho que hiperinterpreta Branca de Neve assistindo Pokémon. Só imaginem. O que o pessoal faz de piada hoje em dia de rinha de animais, esse pessoal com esse tipo de análise para arte
assistindo Pokémon. Eu acho lindo quem é utilitarista com a arte. Não que esteja 100% errado, tá, gente? Tô falando que a arte é isso e mais. A arte significa o que ela tá no tempo, mas ela também não é um cânon aberto, ela é um cânon fechado. Você pode reinterpretar ela como ela quiser. Eu, por exemplo, quando eu olhava pra Branca de Neve, eu não via ela bonita na animação. Nunca. Muito pelo contrário, eu achava ela feia. Sempre achei ela feia. Quando eu era criança, até no dia de hoje. O que me fazia ver beleza nela eram as atitudes dela. Até porque uma mulher branca e pálida eu não acho bonita. Então, ou seja, o trabalho do original é tão belo, é tão bem feito, é tão harmonioso, é tão didático, digamos assim, até porque é uma animação infantil, uma das características de uma animação infantil, que até quem não tem esse padrão de beleza, você entende pela ressonância, porque ela é mais bela do que o que a boca fala, do que os olhos veem. Ela é bela porque aquilo que o coração sente. Então por isso que você ser branca, latina ou negra, que fez esse filme transcender, seja na época onde ser branca era o padrão de beleza absoluta, tanto que nos dias de hoje seria a mesma coisa. Porque você enaltecer uma mulher negra, por exemplo, eu falar eu amo mulheres negras, não quer dizer que eu olho uma mulher branca e falo feia. Eu acho que dá para ser um pouco mais complexo. Eu acho que, já que a gente tá na, entre aspas, modernidade, a gente conseguiria tratar sobre assuntos mais complexos. Não é assim, tá, gente? O medíocre de hoje é igual ao medíocre de antigamente. O que muda é a quantidade de informação e a quantidade de consumo. Só. Porque tanto quanto antigamente quanto hoje é a mesma coisa. Não mudou nada. Nada. É claro que eu não sou progressista, mas se você é progressista, você vai saber que mudou a forma de se expressar, mas a base da mediocridade é a mesma. O que mudou é isso. E até mesmo se você não for progressista, você sabe exatamente do que eu tô falando. Aí, tomando conta da discussão a respeito do filme e antecipando, é claro, um iminente desastre de bilheteria, a Disney rapidamente foi lá e fez o que tem feito de melhor nesses últimos anos. Regravações, meus amigos, é claro. O que mais que eles sabem fazer? Bora pegar o que já tava pronto e juntar com novas cenas daquilo que a galera tá pedindo. Não tem como dar errado, certo? Bom, a história recente nos diz que, na Esse cabelinho é ridículo, puta que pariu. verdade, existem muitas formas de estudar errado, mas esse tem sido realmente o modus operandi da Disney nesses últimos tempos, né? Os caras meteram essa lá em Capitão América 4, ignorando completamente o filme que foi idealizado pelo Julius Onah, entregando uma verdadeira colcha de retalhos, fizeram o mesmo em Demolidor Renascido, e apesar de estar sendo um projeto definitivamente melhor do que muitos poderiam esperar, ainda assim tem momentos de remendo evidentes. Por exemplo, aquela sequência toda do primeiro episódio que só serve pra justificar algo que os fãs estavam pedindo pra ver. Mas enfim, esse é o modus operandi da Disney, e eu pretendo falar muito dele aqui no vídeo de hoje. Pra mim Porque a mistura de produção ideológica de arte com produção industrial, ou vamos dizer, temática de arte. Lê, do que você está falando? Quando você faz... É o público-alvo. É o público-alvo que você está querendo atingir. Me diz, o público médio vai assistir filme para quê? Entretenimento. Se você perguntar para o público médio o que é filme, é entretenimento. Ele quer chegar lá e quer sair sem perceber o tempo passar. Entendeu o ponto? Aí o que acontece? Os produtores estão fazendo filmes ideológicos, filmes para a bolha deles, filmes que eles, naquele mundinho fechado que é Hollywood, eles acham que o que eu gosto é que o público gosta. Entendeu o ponto? Por isso que tá dando essa merda toda. Por isso que tá dando essa merda toda. Lê, mas por que você acha que é isso? É exatamente por causa dessa forma que Hollywood está vivendo, que sempre existiu, mas nunca foi tão evidente. Porque antigamente eles faziam o que eles queriam. Mas eles pensavam em o que eu quero fazer e como que eu vou fazer isso ficar digerível para o público. Seja um Top Gun, seja um Stallone, seja um Django Livre, seja qualquer tipo de filme. O que eles estão fazendo hoje em dia é pensando em não fazer palatável para o público. Eles já acham que o que eles estão fazendo já é para o público. E isso é pela dissonância de Hollywood e pelas bolhas que eles vivem. Isso é bizarro. Como é que pode esse tipo de coisa? É absurdo. É o efeito, é quase o que aconteceu com o Sonic feio, basicamente. E é uma dissonância. Eles olham, tá feio, mas, pô, o público deve gostar dessa babaquice, dessa bobeira. Então manda. Porque filme industrial não precisa ser bom. Filme industrial precisa ser bom o suficiente para o público comum não se incomodar. Que não quer dizer que o filme vai ser bom. Só você pegar as 10 listas de maiores bilheterias. De filme bom, se eu não me engano, é só o 7º, que é Divertidamente, eu acho. Não, Divertidamente não. É Divertidamente? Não lembro. Acho que é o número 7, que é um bom de verdade. O resto é medíocre. Então, os filmes arte pensam em fazer o melhor filme possível, e passar a maior quantidade de sentimento mais intenso possível, nem que seja um público reduzido do que sinta. Já o filme industrial, que é a diferença de alta cultura, baixa cultura, tem o alta arte, baixa arte. Esse é um dos motivos que quem fala que filme pra povão não é arte,
É um dos debates, mas aí você com suas definições para lá. Que é exatamente para isso. Não é fazer o melhor, é fazer o necessário para o público se entreter. E é por isso que esses filmes, para povão, estão tudo um lixo. Não, vamos ser sinceros. Se eu fosse, por exemplo, eu poderia, na minha vida, literal, eu tenho um filme, gente, se eu pegasse apenas filme nota 8, nota 9, nota 10, um filme de indicação para assistir, eu nunca assistiria um filme ruim na minha vida. Nem um filme medíocre na minha vida inteira. Pô, tem cinéfilo que assiste filme norueguês de 5 horas, preto e branco. Eu falo, pô, esse filme é bom. Cara, esse filme tem isso, tem isso, tem isso. Se você gosta disso, pô, eu gosto disso, pô, eu não gosto disso, vou assistir, não vou assistir. A internet tá aí pra isso, pô. Tem listas de caras que eu acompanho que o nosso gosto pessoal é tão ressonante que ele fala, tal filme é bom, eu já vou lá e já assisto, porque eu sei que vai ser bom. Porque ele é quase um duplo de mim. Então por isso que tá acontecendo essa merda em Hollywood. Tem problema político, tem problema de roteiro, os roteiros sendo mal pagos, tem problema de formação por causa do nepotismo de Hollywood, que quase eu nunca vejo ninguém falando, a formação de novos talentos. Por isso que o cara do Corra foi tão elogiado, porque ele é da nova geração, e a nova geração está morrendo. Morreu o Scorsese, morreu a direção antiga, tamo fodido. De qualidade? Não, de grandes nomes. Porque tem vários diretorizinhos bons, só que eles estão fazendo filme nichado. É só você pegar o Tarantino. O bom desse cara não é que ele é um puta de um diretor, muito pelo contrário. Para mim ele é um diretor medíocre, só faz o mesmo filme. Mas o cara é bom de fazer um bom filme que o povão gosta. Porque ele sabe que o povão gosta. Ele faz um filme que o cinéfilo cult vai gostar e o que o povão vai gostar, porra. Tá bater em nazista, bater em racista. Que delícia. Você pode ter 500 de que tu vai gostar, se tiver 80 você vai gostar também. Então tem vários probleminhas de Hollywood e esse é um deles, da bolha. Porque na moral, imagina, eu sou da época de 2006, quando a gente tava brincando com a internet, a gente achou que ia ser muito pelo contrário. E como a internet ela iria conectar, nós íamos ter mais filmes mais nichados, a gente ia ter obras pensadas para cada público, onde os diretores iam se conectar mais com o público. O que aconteceu? Bolhas. A internet fez mais bolhas. Porque agora esses vão lá, Branca de Neve teve, sei lá, 1 milhão de dislikes. Esses 1 milhão de dislikes é do público que iria assistir ou não iria? Porque se é o público que não iria, o público racista, vamos lá, 1 milhão de racistas curtiu, e se dane. Mais dislike, mais engajamento, mais ódio, mais engajamento, mais dinheiro. O problema é que não é só racista que tá dando dislike, é quem é muito apegado com o original e gostaria de ver ao menos ver o original. Eu já falei disso. Existem obras que eu gosto, que são ruins, mas que eu gosto da obra só porque é o personagem que eu tenho um puta de um carinho e está ali na tela se mexendo. Então eu poder ver o personagem, se mexendo na tela em uma nova produção, só isso me basta. Eu falei isso no meu vídeo de Shrek 5, pô. Vai lá nos comentários fixados, onde tá lá eu falando sobre Shrek 5. O meu primeiro vídeo sobre Shrek 5 tá lá. Então eu nem preciso dizer muito mais sobre isso, né? Precisamente esse modus operandi que foi o principal responsável pelo desastre de filme que eu assisti na tarde de ontem em Branca de Neve, meus amigos. Porque pra mim esse filme não foi só mediano e desconjuntado como eu achei que ele iria ser. Não, ele cruzou a linha e virou um filme ruim, cara. Eu acho esse filme ruim com força. Claramente dois projetos diferentes que foram gravados. Eu não tenho muita propriedade pra dizer. Eu vi qualidades nesse filme, só que eu tava tão emputecido com esse filme. Não porque, oh meu Deus, estão estragando Branca de Neve. Não, é porque esse filme, eu sempre quando eu vou assistir um filme, eu falei isso no meu vídeo, mas vou ter que repetir aqui. Quando eu vou assistir um live action, eu vou pensando que esse live action existe porque o pessoal que faz, ou o pessoal que fez, acha que a animação, ou acha que o público acha que a animação é um projeto de arte inferior. E tá fazendo animação pra isso. E eu tenho que ir assistir, pegar esse meu pensamento e socar ele dentro do meu coração pra eu não sentir isso. Então, basicamente, para eu poder me conectar com o live action, eu não posso sentir uma vergonha do original. Se eu sentir que o filme tem vergonha do original, isso fecha o meu coração dobrado. Tanto que os live actions que eu mais gosto são Speed Racer e Speed Racer acho que é o melhor live action. Sim, é o melhor live action, não tem como. Ele não só é um bom live action, como ele se orgulha e fez uma fusão do Oriente com o Ocidente muito bem feito. E a Tanjiro de Combate, entendeu? O que eu senti com Branca de Neve é pior do que eu assisti em Ghost in the Shell. É pior, velho. Nossa senhora. Então eu não consegui, por isso que no meu vídeo vai ser muito mais um desabafo, tá?
Mas é horrível. Mas eu senti que tem certas qualidades que talvez você veja algumas pessoas gostando. Gravados em momentos distintos ali, um pré-polêmica e outro pós-polêmica colidindo durante a minha experiência. Um sem nenhuma relação com o outro, péssimas canções originais e extensões desnecessárias nas canções do clássico, atuações bastante questionáveis por parte da dupla principal, a Gal Gadot em particular, e uma escolha de penteado pra Rachel Zegler que, de verdade, eu não consigo entender como foi aprovada por tanta gente e como que aquilo foi parar no corte final do filme. Mas enfim, Não falei? Sabia, filha da mãe. Você pode mudar a porcaria da etnia, mas do cabelinho feio da original. Ah, mas isso faz parte da identidade da personagem. O filho de uma égua, eu já não vou ver ela porque tá com a etnia diferente. Caramba, você já não vai ter o apelo visual. As pessoas também usam a etnia como aspecto de percepção do personagem. Caramba. Ah, não, Lê. Não. Na Mônica, a cor vermelha e os dentes são muito mais importantes que a pele. Fato, existem sim características de roupa, características de cabelo, características de fala, características de dente, características de forma de agir. Pato Donald, por exemplo, existem características que são muito mais importantes que a etnia. Fato, a etnia é uma característica, principalmente na porra da Branca de Neve, onde o espelho fala. Tá entendendo? Que mesmo que a característica da etnia, da cor da pele, não é o principal, ela ainda é um dos. E isso é universal, caramba. Porque é a percepção da realidade. Mesmo que a ficção não esteja vinculada à realidade, ela usa a realidade para passar as suas emoções através da arte. Então, o que significa? É comum. O que é mais... ou seja, o personagem usar a mesma roupa para criar uma identidade, isso é um contra-realidade. Ele quebra esse aspecto da realidade pela sua usabilidade. Então, isso é uma quebra da realidade. Ou seja, isso teve que ser construído e retroalimentado a partir de anos de produção. Desde a sua infância, que os personagens da sua infância tinham a mesma roupa, até a sua adolescência, com os quadrinhos, por exemplo, até a sua vida adulta, que muitos deles têm uniformes. E adivinha? A etnia, não. A única diferença é que a etnia não é um aspecto de construção, mas ela é um aspecto de percepção. Por quê? Porque você não vai... Pô, eu fui... O que é mais comum? Vem comigo. O que é mais comum? Você vai lá no seu trabalho, vai falar com a sua amiga, ela pintou o cabelo. Você tem aquele estranhamento, mas com o tempo você aceita. Você se acostuma. O quão raro é você ir? Decidi aqui mudar a minha etnia. Pum. Mudei meu traço, né? Quis colocar um nariz com um traço negroide. Um nariz maior. Agora eu tenho traços indianos, romênicos. Não é assim que funciona, né? Caramba. Então você não pode querer que as pessoas... Porque você tá numa bolha que fala, etnia não importa, cor não importa. Pra você, na sua bolha, caramba! Pra mim, eu tô nem aí. Só que até mesmo eu não tô 100% batido disso. A diferença é que eu sei que ao mudar um aspecto como etnia, roupa, tal, é outro personagem. E eu vou ir pra outro personagem. O público não, caramba. É exatamente de tudo isso que eu pretendo falar com vocês no vídeo de hoje, porque pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, esse é mais um episódio do quadro Plano Sequência, na verdade, um quase plano sequência, vocês vão entender porque muito em breve eu convido todos vocês pra virem comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta. Tá puto? Mas eu sei que não foi pra nada disso que você clicou aqui, você quer me ver falar de Branca de Neve, então eu não vou deixar vocês esperando. Branca de Neve, o live action, conta a história da Branca de Neve, uma jovem princesa que passou os últimos anos vivendo presa num castelo com sua madrasta, a Rainha Má. E a rainha tá fazendo um caos com o reino, né? Tá acabando com o legado que o pai da Branca de Neve deixou. E isso incomoda a Branca de Neve, que começa a se meter um pouco ali em algumas questões que envolvem a divisão de alimentos pro palácio, pro resto da população. Isso deixa a rainha muito puta, e nesse momento de putidão é quando ela vai até o espelho, fazer aquela clássica pergunta pra acalmar um pouco seu ego. Isso foi foda pra caraca, bicho. Como é que pode um filme clássico ser mais complexo na sua definição de beleza do que o filme moderno? Lê, como assim? O aspecto de beleza enaltecia a beleza física, mas dava a beleza contextual. Por quê? Lê, é simples. Você olha pra uma mulher, você vê a beleza nela, certo? Certo. Aí você vê, nossa, que mulher bonita, mulher bonita. Aí ela abre a boca, fala uma burrice. Ela abre a boca e é uma mulher insuportável. E se você ficou ofendida, minhas queridas, eu tenho certeza que você já viu, nossa, que homem bonito. Aí você foi falar com ele, é uma anta. Só faltava ficar de 4 comer capim. É que faltava com ele. A mesma coisa, ou seja, a famosa beleza contextual, que tá no filme original também. E ela é linda pelas suas ações também. Porque a transformação da rainha é transformar a beleza dela em feiura, mas aquela feiura que ela externalizou agora é parecido com a feiura que ela tem dentro. E isso é mais complexo do que estão falando aqui. Porque eles pegaram a beleza e de novo cortaram a beleza do meio. Amigo, você tá fazendo um filme pra adulto ou pra criança? Como é que pode que um filme infantil é mais profundo que um filme novo? Vocês estão me entendendo? Eu não teria nenhum problema em você pensar
e pensar, é tão bela por dentro quanto por fora. Se falasse isso, você pensava as dois tipos de beleza, deixava mais na cara. Porque o antigo é muito mais poético, ele tem uma lírica que não é mais tão comum nos dias de hoje. Então, antigamente era mais na cara. Hoje em dia, podia deixar um pouquinho mais na cara, mas não, eles literal cortaram. Não, a mais bela, a beleza que vem do coração. É aquela tara de tipo, como é que o pessoal fala para não julgar o livro pela capa? Não, ninguém, todo mundo vai julgar o livro pela capa, porque, ô filha da mãe, ninguém tem dinheiro infinito para comprar todos os livros. Eu tenho certeza que você, quando tá na baladinha, quando você vai falar, você julga o livro pela capa. Não é porque a beleza exterior não é a mais importante que ela não tem a sua importância, caramba. Essa é a verdadeira beleza, a beleza contextual, a beleza que funde tudo, a beleza física, a beleza de ação, a beleza do sentimento, a beleza da sua percepção, a beleza da ação. Tá no original, não tá aqui. No espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Na qual o espelho, tentando ser justo, é claro, olha a Gal Gadot ali de cabo a rabo, de baixo pra cima, aí ele olha a Rachel Zegler com esse cabelinho de Lord Farquaad aí e responde que não, cara, que não tem ninguém não. Aí desce os créditos e fim de Branca de Neve, meus amigos. Só que não, né? Isso é o que deveria ter acontecido, se essa história fosse minimamente realista. Mas não, o que acontece de verdade é que o espelho míope, aparentemente, né, diz que existe uma moça ainda mais bela do que ela, a Branca de Neve. E isso faz com que a rainha mande um caçador matar a jovem na floresta. O caçador não consegue, fica com muita dó e manda ela sair correndo. E nessa fuga, a Branca de Neve acaba encontrando os famosos 7 anões e depois mais 7 pessoas, totalizando 14 manos ali do lado da Branca nessa nova versão. Foi muito ruim, caraca. É 14 coadjuvantes, 14 negros, 14 manos, 14 brothers que não fazem nada. Juntos 14 não dá o zangado. Não dá o mestre lá do original. E o original são personagens arquétipos. Eles são monotemáticos. Eles não são binários. Eles só tem um aspecto que eles são, adivinha? Simples. Ela funciona daquele jeito. E você não tem ninguém nível. Não vou dizer isso lá que o ex-mudinho, que eu esqueci o nome, ele tem um arquétipo legal. Ele é a melhor coisa do filme. O filme não, né? Não, a melhor coisa é a atriz. Ele é o único personagem. Ele é o anão que tem lá o arquétipo de desenvolvimento dele. Substituiu o Zangado. E não, dessa vez eu não estou zoando, tá? Isso realmente está no filme. E é por isso que eu disse antes aí que esse filme claramente é uma mistura do que tinha sido gravado antes com o que eles fizeram de remendo depois na tentativa de agradar todo mundo. Dá certo? Não, não dá. E eu vou explicar os motivos. Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero voltar no tópico que a gente falou aí antes da vinheta, né? Que vai servir perfeitamente pra gente iniciar a discussão aqui sobre o filme. Então, o modus operandi da Disney nos seus grandes lançamentos, o que eles costumam fazer? Já anota aí caso você queira se tornar um executivo da Disney no futuro, tá? É bem fácil. Primeiro você anuncia o filme junto de uma grande polêmica que vai acabar gerando publicidade de graça pro filme. Segundo, você torce pra que essa polêmica não seja tão grande e tão grave ao ponto de comprometer a publicidade positiva pro filme. Basicamente, tem que ter algum lado a favor da polêmica que você construiu. Então, dando um exemplo aqui. Se você for anunciar um filme dos X-Men agora no MCU aí, anuncia também que um personagem que ninguém se importa, sei lá, cara, o Noturno agora vai ser uma mulher japonesa. Aí deixa o pau torar, cara. Aí só saboreia a internet se dividindo, Nerdola xingando Lacrola, Lacrola xingando Nerdola e todo mundo falando sobre o filme. Você vai sair ganhando. Pra que isso dê certo, é claro, lembre-se do que eu falei. Você tem que fazer essa estratégia em cima de um personagem que não tem ninguém nem aí. Porque se você anunciar no mesmo filme dos X-Men que o Wolverine vai virar uma mulher japonesa, meu amigo, aí seu plano vai por água abaixo. Aí os Nerdolas e os Lacrolas vão se unir contra o seu filme e aí acabou o plano. E foi mais ou menos o que aconteceu Foi isso mesmo. em Branca de Neve, no momento que foi anunciado que nós não teríamos os anões numa releitura de um filme que se chama Branca de Neve e os 7 Anões. Os caras dão o título da história e a Disney por algum motivo achou que ia pegar bem, tirar os anões e botar 7 bandidos aleatórios. Bom, não pegou bem, né? E é aí que vem o terceiro ponto dessa estratégia de lançamento da Disney aí, que é remendar. Então se tá todo mundo reclamando aí, foda-se a visão criativa do cara que idealizou ali, foda-se a história que essa pessoa queria contar, podia ser até boa, quem sabe, essa pessoa que se lasque, porque a internet tá pedindo anões. É verdade. Aí o pessoal vai ter o argumento do tipo, não, tá ruim por causa desse remendo. O original, 100% desconstruído, 100% antissistema, esse seria o bom. A massa podre não cai longe da macieira, caramba. Talvez não fosse tão ruim. Mas bom, eu acho difícil. Anões, então bora colocar anões aqui nessa história. Aí podem ter alguns percalços no caminho. Por exemplo, o Peter Dinklage, o anão lá de Game of Thrones, que apareceu na mídia aí falando que ele não achava maneiro colocar anões em papéis estereotipados de anões. Sim, o anão do Game of Thrones meteu essa. O cara literalmente encheu o rabo de ganhar dinheiro e fez o seu nome num papel estereotipado de um anão. Mas agora ele tá achando errado. A galera colocar anões pra trabalhar em papéis estereotipados de anões. Enfim, caos na Disney de novo por conta dessa declaração. Aí então bora mudar tudo que tava planejado de novo e bora fazer os anões de CGI. Aí a internet reclamou novamente, porque e os empregos dos atores anões Disney? Vocês não se importam com eles? Não, nós nos importamos sim. Então vamos empregar os anões também. Bora contratar anões pra dublar os anões de CGI que vão estar no filme. Porra, cara, parece piada essa merda que eu tô contando aqui pra vocês, mas não é, cara. Essa é a história real de como foi a produção desse filme da Branca de Neve. Foi literalmente assim. Caralho, eu reclamei isso também do meu repeat, mas meu Deus, que negócio ridículo. A Disney, né? É a maldição do dinheiro, né? Quem faz tudo pelo dinheiro, né? Com a piada. Dinheiro na mão, calcinha no chão. E pra não ser machista, dinheiro na mão, cueca no chão. Vai ele. Mas aí mata a criatividade. A Disney não comprou, não defendeu seus artistas. Não defendeu sua visão. Até porque não tem visão, né? Se tivesse alguma visão artística, não tava sendo essa merda desse filme. Pô, aquele Encantado. Mano, puta que pariu.
puta merda. Tem Enrolados, que é uma desconstrução muito melhor dessa merda. É uma atualização, não é desconstrução, né? É uma atualização muito melhor. Tem Moana, tem Frozen, que essas bodegas tudo, caramba. Ai, estão achando que eu tô inventando a roda? A gente já tá voando, pô, de avião, caramba. Esse caos que eu tô contando pra vocês aqui. E é esse caos que resume o título desse vídeo inteiro pra mim. Branca de Neve é o retrato de tudo que tem de errado com a Disney hoje em dia. Uma empresa que não se preocupa em entregar produções de qualidade artística e que só quer entregar produto baseado em análise de mercado. E aí nessa tentativa de tentar agradar todo mundo, ignorando a visão criativa de quem realmente tá escrevendo e dirigindo a parada e dando voz pra uma galera que, cara, na boa, nem sequer vai assistir o filme no cinema, só quer dar xilique na internet, a gente acaba ficando com uns filmes merda igual esse aqui. Uns puta de uns remendo que tem cara de remendo e que na verdade nem esconde o fato de que foi remendado. Peruca da Rachel Zegler que eu diga, né? Mas eu vou chegar nesse ponto depois. E primeiro vamos ao roteiro, meus queridos. Olha, é evidente pra qualquer pessoa com o mínimo de informação sobre essas polêmicas aí, os momentos que fazem parte do plano original da Disney com o filme e o que foi regravado e remendado depois. A ideia original era ter uma versão da Branca de Neve mais realista, digamos assim, da Branca de Neve indo atrás do seu pai, acreditando que ele ainda estava vivo, né? E aí descobrindo um grupo de bandidos na floresta, uma galera que não segue as normas da rainha, que é meio contra a rainha, tipo uma espécie de uma rebelião ali, que tem informações sobre o seu pai e o paradeiro dele. Então chega a ter alguns diálogos desse no filme, né? Deles falando que o pai dela... Meu Deus, que roteiro merda, puta merda. Lembra, por que é um roteiro merda? É porque é simplesmente a coisa mais caricatural de modernização possível. Cara, é tipo, meu Jesus, os caras que pensou nisso não pensou em 2 vezes. Mano, deu a louca. Pega a série de paródia, deu a louca. Essas animações de baixo orçamento são mais inventivas que essa merda. É tipo, até ataque do lado, tipo o que eles fazem com o terror do Popeye, terror do Mickey, essas palhaçadas. Nossa, como é que pode o filme ser ruim nessas duas, velho? Tá lá no sul, que eles têm que ir lá no sul pra investigar. E aí, muito provavelmente, tinha um trecho gravado nesse filme que eles iam de fato pro sul e lá eles descobriam que, na verdade, foi a própria Rainha Má que matou o pai dela, que ele não tá desaparecido coisa nenhuma. Então eles voltariam pro palácio, meteriam uma espécie de rebelião ali, convocariam o povo pra lutar ao seu lado e pronto, venceriam o fim de filme. Nossa, mas você tá dando spoiler do final assim, logo de cara? Não, primeiro que não existe spoiler de uma história de 100 anos atrás, né? Segundo que isso não é um spoiler, porque isso não acontece. Porque na ânsia de agradar a galera que reclamou da ausência dos anões lá, a Disney foi lá e regravou as cenas com os anões, são horríveis, inclusive, de um ponto de vista visual mesmo, aquele CGI é assustador, aquilo ali é pra criar pesadelo de verdade. Só que a conexão dessas duas tramas, digamos assim, dos anões e dos bandidos é completamente diferente. A vibe do filme, o tom dele é completamente outro, porque essa primeira ideia que eles tinham era mais realista, só que a parte dos anões não dá pra ser realista, ainda mais com os anões de CGI, do jeito que eles estão ali no filme, é tudo muito fantasioso. Então essa união de tramas que não orna bem, sem contar as conexões de uma cena pra outra, que de verdade parecem ter sido escritas por uma criança ou por um roteirista muito desinteressado, cara. E eu falo isso por experiência própria, tá? No passado eu escrevi uma história pra um cliente aí que me contratou, um mês antes do evento de lançamento que ele ia ter lá, e até lá ele falou que tava tudo certo, cara. O cara ficou um mês olhando a história, fui mandando pra ele, ele falou, não, tá tudo beleza, super aprovado. Aí no final a história terminava com ele em cima de uma montanha, isso vai ser importante pra eu falar. O ponto é que um dia antes dele apresentar, um dia antes do evento, cara, eu tinha mandado o bagulho um mês antes, um dia antes dele apresentar, ele me liga e fala, Rafa, na verdade eu acho que ia ficar mais legal se eu terminasse dentro de um barco em alto mar, ao invés da montanha lá, dá pra você mudar? Eu fiquei tão puto com isso, velho, dele pedir essa merda no mesmo dia, sacou? Porque já tava tudo pronto, a galera da produção, a galera do figurino, tava todo mundo ali na mesma página, sabendo de uma parada um mês atrás, e o cara decidiu mudar tudo no dia. Então eu fiquei tão puto que eu, como roteirista, taquei o foda-se mesmo. Depois de chegar na montanha, o capitão encontrou uma cachoeira mágica que levou ele ali pra dentro de um barco em alto mar. Pronto, tá aí o seu barco, seu filho do mar. E eu tenho certeza absoluta que é isso que os roteiristas da Disney fazem. Esses caras devem estar tão de saco cheio, mano, tão exaustos de ter que ficar remendando o trabalho por falta de organização e de confiança nos projetos, que eles nem se importam mais e começam a meter uns diálogos desses no filme. A maneira com que a Branca de Neve sai da casa dos anões pra encontrar os bandidos é putaria, cara. É literalmente o Zangado falando que ouviu dizer que tem uns bandidos que odeiam a rainha na floresta, aí ela vai lá dizendo que vai investigar pra eles torcerem por ela, aí ela simplesmente aparece na floresta com o cabelo completamente diferente da cena anterior, num outro clima de filme pra encontrar os bandidos, e a própria maneira com que os bandidos conversam. Puta merda, é verdade, pô. O cabelo lá tá toda hora muito diferente. Agora que ele falou é verdade, mano. Putz, será que no original ela não tá... Ela, tipo... Será que teria aquele arquétipo de ela tá lá com o cabelinho... É porque pegaria feio, né? Porque pegaria esse cabelinho aqui, é tipo a opressão. Aí quando ela tá na liberdade, ela vai ter um cabelo liso. Será? Pô, pegaria mal pra caramba. Imagina. Mas ela não tá, né? Entre si ali, é muito estranho e dá a entender que tinha mais história pra ser contada ali que eu não tô vendo. Então eles se chamam pelo nome, mesmo que a gente não sabe o nome deles, porque ninguém apresentou eles pra nós. Eles sugerem alguns romances ali entre si, mas o filme não desenvolve nenhum desses romances, porque provavelmente foi tudo cortado. Então é uma zona, cara, é uma verdadeira zona, é um caos a maneira com que a narrativa desse filme é construída. São duas histórias totalmente diferentes brigando por tempo de tela. Já que eu falei da peruca da Rachel Zegler, né, que também é uma outra forma visível de você identificar essas cenas que foram gravadas antes e quais foram gravadas depois, e em uma é o cabelo original da atriz e na outra é uma peruca da 25 de março, tipo a minha aqui. Mas deixa eu aproveitar que eu falei disso aí pra cutucar logo esse vespeiro aí que eu preciso cutucar. Eu vou começar dizendo uma coisa, tá? Particularmente, eu não
acho a Rachel Zegler feia, na verdade eu acho ela uma mulher muito bonita. Eu entendo perfeitamente a escolha dela pro papel. Me incomoda zero o fato dela ser latina. Eu quero que se dane isso aí, porque a bichinha canta demais, a bichinha é bonita e isso aqui é um filme musical. Péssimo musical, diga-se de passagem, mas eu vou falar disso mais no final. Agora, o que me pega nessa versão dela de Branca de Neve, o que me incomoda mesmo, é que os caras conseguiram enfeiar a mulher, tá ligado? Pô, é absurdo o que eles fazem aqui com ela, mano. Parece um esforço ativo pra deixar essa mulher bonita, feia. Pô, é inacreditável que esse cabelinho de Lord Farquaad aí foi aprovado, gente, de verdade. Pra mim é exatamente o mesmo raciocínio que eu falo pra vocês sobre filme de herói com quadrinho. Tem coisa que funciona numa mídia, mas na hora que você vai transpor pra uma outra, não fica tão maneiro. O Wolverine do quadrinho com aquele traje, com aquela máscara, foda, eu adoro também. Agora, o mesmo traje no filme do Deadpool eu achei feio pra caralho, Jesus amado, que bagulho horroroso. Uma coisa é você ver uma animação em que tem um ser humano, que é pra ser um ser humano. Outra coisa é você ver um ser humano em live action, um ser humano de verdade vestindo aquilo. E aqui eu acho que é o mesmo caso pra mim. O cabelinho dela na animação funciona pra caramba, porque não bate vento, não sai do lugar, contrasta com a pele branquinha da personagem. Agora, aqui no filme, puta que me pariu, cara. Ela tá parecendo aquelas crianças de 7 anos que pega tesoura e corta o cabelo sem a mãe saber, tá ligado? É impossível pensar que uma equipe de maquiagem e penteado olhou pra isso esteticamente e falou, tá bonito. Ai, que delícia. Eu não assisti esse vídeo, tá? Não tem como, não tem como, pô. Não tem como, pô. Não tem como. Essa é a nossa princesa. E aí, pra fuder de vez a lógica do filme, os caras ainda me metem a Gal Gadot como a rainha má, cara. Fala a verdade, é de fuder, não é? A Gal Gadot, além de não conseguir por minuto algum evocar aquela sensação de vilania, diabólica que a personagem dela pega. Amigo, deram penas a mais. Deram a música pra essa filha da mãe, pra ela não ter a unha do pé do original. Como é que pode? E, gente, contem quantas vezes aquela corna aparece no original. Quantas vezes ela fala. Ela é no original, ela é extremamente prolixa. Porque ela é assustadora. Ela é extremamente empática. Nossa, como isso me deixa triste. Que acaba matando os momentos mais dramáticos e assustadores, como a famosa cena da maçã, mas também mata o argumento principal da personagem, que é a insegurança toda dela perante a sua beleza. Tanto que aqui no live action os caras até mudam a linha argumentativa de existe alguém mais bela do que eu pra uma parada mais metafórica de beleza interna, sacou? O espelho chega a dizer que a beleza da Branca de Neve supera a da rainha por causa de tudo que ela oferece por dentro, que é lógico, por fora que não vai ser. Os caras parecem que sabotaram a coitada da Rachel Zegler, que é linda, de propósito aqui nessa merda desse filme. Mas enfim, já que a gente tá falando de cabelo, deixa eu logo endereçar a parte do figurino, que foi a única coisa... E posso ser sincero, eu acho que é de propósito, viu? Eu acho que é de propósito, devem ter feito isso de propósito. Ou é de propósito, pra deixar ela mais feia, ou é um link de percepção pra ter o mesmo cabelinho do original falso. Qualquer um desses dois eu acho muito ruim. Porque se for de propósito, é pra reforçar a primeira narrativa de beleza interna. Entendeu? De beleza interna. Será que eles teriam coragem de colocar a Hailey Bailey nessa narrativa? Já pensou? Colocar uma latina como feia, mas bela de coração de fuder. Ai, vai se lascar. Oxe, meu pai. Gente, vocês não tem noção. Quanto mais a gente pensa, pior esse filme fica. Ainda bem que eu já gravei meu vídeo. Coisa que eu achei maneira em termos visuais, de verdade. Eu acho que o visual da dupla principal aqui tá bem legal, tá bem fiel, e só é uma pena que tem todo esse resto aí que acaba tirando o brilho do que a equipe de figurino fez. Que é um trabalho bastante competente. Agora, daria pra ficar melhor? Daria, é claro que daria. Tem até uma cena que a Branca de Neve cai na água e fica toda molhada ali enquanto fala com os bichinhos, sendo que ela definitivamente não precisaria estar molhada se ela estivesse usando a roupa certa. Ou seja, você já sabe onde você vai parar, né? Se a Branca de Neve estivesse usando uma camisa fio de forma, fala pra vocês, ele mesmo rude por ela branca. E aí, pra ela e pra todos os amigos, você somar depois com a Insider. Mas bom, meus queridos, dito tudo isso, só pra eu fechar essa parte do roteiro, antes de eu pular pros meus últimos 2 pontos a respeito desse filme, sempre rola esse lance nos live action da Disney de querer explorar uns bagulho que ninguém pediu, tá ligado? E aqui eles fazem isso com 2 personagens. E eu acho que em um até funciona mais ou menos, e no outro definitivamente não funcionou comigo. Começando com o que funcionou. O príncipe, que aqui não é um príncipe, é um dos 7 bandidos lá, mas que pelo menos isso faz ele ser mais parte da trama, por mais tempo ali, pra ter um pouco mais de sentido a relação dele com a Branca de Neve no momento do beijo. Porque essa sempre foi uma parada que eu, particularmente, não comprava muito lá da animação, sacou? Ele é amor verdadeiro, mas poxa, você viu essa menina aí 2 vezes, não deve ser amor verdadeiro, não tem como essa merda aí dar certo, né? Pô, o problema é que já falaram, acho que umas 300 vezes que isso foi cortado do corte. Cortado do corte, não é foda. Foi cortado do filme por causa de tempo e orçamento. Entendeu? Era pra ser aquela coisa mais lúdica, daquelas pessoas que se amam de longe, mas não tem coragem, o arquétipo não deixa eles realmente se amarem. Então, que era, acho que se eu não me engano, era até pra quando o príncipe realmente ia tomar uma decisão. Isso foi que acelerou a decisão da Rainha Má. Pra realmente mandar matar. Foi esse estopim que é tipo eles. Pra aquela coragem dele entrar já era demais, que eles estavam sempre de longe, a mesma coisa do final. Cara, desculpa, verdade, eu acho que isso realmente é a coisa mais fraca do filme, não tem muito que funciona, porque é lírico, mas dava pra melhorar, e sem dúvida eles sabiam disso, eles contaram que isso não ia ser um problema tão grande, até porque eu acho isso até mesmo poético, jogar um homem de lado porque o foco é a mulher. Poético pra época, eu gosto dessa ironia. Não vou mentir, não, eu gosto dessa ironia. E eles poderiam fazer a mesma coisa aqui. Mas não, porque quem tinha que ser a mente ativa do relacionamento era a mulher, não o cara. E adivinha, poderia ser, pô. Sabe o que fariam? Eles seriam um príncipe no reino,
talvez a rainha queria, talvez queria que ele lá correndo, tal. Aí ele tinha vergonha, talvez ela poderia ir um pouquinho mais pra frente, aí o cara poderia ter mais com vergonha, eles poderiam, ela continuaria sendo ativa, colocando ela como protagonista, como drama central, manteria a mesma estrutura, que conectaria ele no final, porque ele, no final, tomaria ação de verdade para ir procurar ela e se sentiria mal, se sentiria um covarde que iria escalar para cena do beijo no final. Até mesmo com um pedido de desculpa por ele não ter sido sincero com os próprios sentimentos dele. Cara, gente, eu não sou roteirista, tá? O que eu tô falando isso aqui é a coisa mais fácil do mundo, porque é coisa de obra pronta. Mas, pô, meu, qualquer um com carinho. É só pegar o material original, caramba. Pega o Blu-ray, falei do meu vídeo, tô confundindo, foi mal. Pega o Blu-ray, pega a ideia do Walt Disney. Empresa covarde. Certo mesmo, né? E aqui, por mais que não tenha muito mais do que 2, 3 cenas pra nos mostrar essa evolução, pelo menos são 2, 3 cenas, tá ligado? Agora, o que não rolou comigo, de verdade, achei uma bosta, é o que eles fizeram com o Dunga. Resumindo, agora inventaram que o Dunga precisava de um arco narrativo, aí, né? E como o personagem dele no original era basicamente um tonto que não conseguia falar, agora eles aqui decidiram que ele continuaria sendo um tonto, mas que ele ia aprender a falar. De verdade, eu não sei o que esses caras... Vai se ferrar. Por que ele não podia ser mudo, caralho? Por quê? Olha, tirou a representatividade, ó. É capacitismo. Vai se lascar. Ai, gente. Ai, meu coração. Ui, vou morrer. Nossa, deu uma pontada aqui. Ui. caras têm na cabeça. Então o grande plot twist do filme lá no final é o fato de que a história está sendo contada pela visão do Dunga. E claro que era disso que eu precisava, né? Do Dunga feio, CGI, que mais parece o Dumbo falando e contando a história pra mim. Sobre os trechos musicais, eu achei todos eles medonhos, de verdade. Não tô falando só pra chamar atenção, não, realmente me incomodou toda vez que eu vi um personagem começar a abrir a boca pra cantar, porque eu sabia que havia uma música merda ali pra eu ter que ouvir. Então sim, me incomodou, eu não fui indiferente, eu saí incomodado com a parte musical. Porque tudo que eles trazem de música original lá da animação, eles parecem que ampliam e deixam pior. Por exemplo, na música dos anões lá, a famosa eu vou pra casa agora eu vou, tem agora meio que um backing vocal, sei lá, que eles ficam falando morou, sacou, deitou, eu não lembro exatamente o termo, mas eles entram meio que em coro falando isso no fundo e fica uma merda, tipo assim, eu vou pra casa agora eu vou. Deitou! Isso fez eu revirar os meus olhos de verdade. E as músicas novas aqui do filme eu não preciso nem falar, né, cara? São totalmente esquecíveis e eu genuinamente não me lembro de nenhuma, cara. Acho que realmente são esquecíveis, assim. Pelo menos elas não me ofenderam, né? O Nogari disse no vídeo dele que parece que a Gal Gadot cantando é a pior coisa do mundo, mas eu não saberia dizer, porque aqui perto de casa eu só tava passando essa merda desse filme dublado, então eu tive que ver dublado. Algo que inclusive eu não me arrependi por conta da experiência de ver o Dengoso dublado. De verdade. O que aconteceu com o Dengoso, cara? Parece que o dublador mirou numa voz meio tímida, mas acabou acertando no Christian Pior. O que foi aquilo? Por fim, a minha última anotação aqui no meu caderninho foi o fato de que, cara, de boa, eu acho que eu nunca vi um filme com tanto ator com nanismo em planos secundários. Todo o plano aberto da cidade, do reino ali, você vai conseguir ver uns 3, 4, 5 anões ali. E isso ficou na minha cabeça, tá ligado? Tanto que a Disney tá tentando forçar pra gente que eles são super a favor de empregar os anões, então meio que querendo enfiar essa parada aqui pra dentro do filme. É, né? Até porque colocar um anão na puta que o pariu, no cenário lá na desgraça que o parta, é a mesma coisa que colocar eles como figuras centrais. Olha, mas e o estereótipo? Primeiro, não é estereótipo, é arquétipo. Segundo, complexa esses arquétipos. Dá mais tempo pra eles. Coloca duas... Eles são binários? Não são binários. Eles são mono na original? Faz um arco igual todos eles. Igual. Não tem o Zangado, é o único que tem um arco de desenvolvimento. Acho que é o primeiro arco de desenvolvimento numa animação longa. Coloca pra todos. Ah, é difícil. Vambora, né? Nem E não nos papéis de protagonismo, tipo... Como assim, Disney? O filme que se chama Branca de Neve e os 7 Anões, vocês vão contratar uma porrada de ator anão, mas não vai colocar nenhum deles no papel dos anões que dão um título pro bagulho? Aí você vai ficar botando eles de atores coadjuvantes, figurantes e dubladores? Que porra é essa, Disney? Eu não consigo entender. De verdade. No final das contas, eu acho que isso até faz sentido pra representar o caos criativo que foi Branca de Neve. E o caos criativo que a Disney está atualmente. A sensação que eu tenho assistindo um filme desses aqui é que nenhuma decisão narrativa que vai pra história é tomada pelos motivos certos, tá ligado? Nada é pela criatividade, nada é pela visão artística, e tudo aqui parece ser pensado como um remendo pra prevenir uma repercussão pior e uma bilheteria menor. E aí é aquele bagulho, né? Você vai colocar uma caralhada de ingrediente num prato aí na tentativa de agradar todos os paladares do mundo, a chance do teu prato ficar uma bosta e acabar não agradando ninguém é muito grande. Pra mim, esse é o caso de Branca de Neve. Um filme que eu achei que ia acabar saindo da sessão apenas com a sensação de que foi um projetinho genérico, remendado ali, mas que acabou me surpreendendo negativamente. Porque por mais que eu tenha, sim, achado um projeto totalmente sem vida e sem emoção, eu também senti isso com A Pequena Sereia, mas lá, pelo menos, eu tive outros pontos pra elogiar. Tiveram coisas lá que eu gostei, que eu achei boas decisões, maneiras, que justificaram. Eu acho bonita a pequena Sereia, a fotografia, eu tô ficando maluco, a fotografia, a direção, alguns planos, algum desenvolvimento que eles fizeram com o Rei foi muito bom. O Rei acho que tem 2 cenas extras que dão um peso maravilhoso que não tem no original. O resto é medíocre, foda-se, mas conseguiu. Eu tenho algo na Pequena Sereia foi melhor que o original. Toma, nesse assunto, nessa cena,
ficava um filme apenas genérico, qualquer coisa na minha análise. Agora aqui, definitivamente não. Eu acho que tirando o fato de todo o desenvolvimento do príncipe e da parte dos figurinos, não tem nada que eu consiga falar pra vocês aqui que não é horrível. Branca de Neve pra mim é um filme em que todas as piores decisões que podiam ser tomadas foram tomadas. Muitas delas dá pra gente ver o motivo, que é esse lance todo da Disney hoje em dia que eu tô falando pra vocês aí, o que acaba nos rendendo um projeto sem emoção, sem sal, chato e que não sabe nem a história que quer contar direito. Na moral, nem um plano sequência nos renderia. Porque tudo aqui é tão desinteressante, cara, é tão xoxo, é tão chechelento que eu acho que nem piada direito dá pra tirar. Então considerem isso aqui como um quase plano sequência, digamos assim, porque eu falei tudo que eu queria, deixei com certeza o vídeo mais longo do que o normal, guardei nenhum comentário pra fazer no vídeo futuro aí, e considerem também que, pra mim, Branca de Neve é bastante desastroso, não necessariamente odiável, mas sem dúvida alguma, interminável. Meus amigos, eu tenho certeza que se você começar a assistir essa pedrada aqui, a chance de você dropar no meio é gigantesca. E agora, é claro, quero saber de vocês, meus queridos, já assistiram Branca de Neve? Gostaram? Não gostaram? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu esse vídeo, não esqueça. Aí, ó, terminamos aqui o vídeo finalmente. Ai, caraca. Ah, como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? Como pode? Vocês viram, né? Vocês viram, né? Que eu dei aqui 3 sequenciazinhas de roteiro. Mas parece que só atualizar não é o suficiente. Eles têm que incomodar. Eles têm que fazer alguma bagaceira. Ah, coisa assim. Eu estou com vontade de verdade de nem postar aquele vídeo tão chato que eu tô. Mas eu vou ter que fazer isso de qualquer jeito. Então vai ser um vídeo importante. Até porque quando é que eu vou ter chance de novo de elogiar o original? E rapaz, o filme parece que quanto mais você pensa nele, pior ele fica. Ai, tadinha das atrizes. Tadinha delas, velho. Mas é a vida, né, gente? Muito obrigado e até o próximo vídeo.